No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 8 de junho, você confere: a MESNI e municípios alinham plano de ações a serem executados na região a fim de conter os casos da Covid-19. Mesmo com a emissão de decretos e aumento de casos da doença, forças de segurança seguem registrando festas e aglomerações em bairros e distritos de Bento. Depois de quase um mês sem ocorrências de homicídios, Capital do Vinho registra 2 mortes em menos de 12 horas. Jogando fora de casa, Esportiva estreia com empate na Série D do Brasileirão. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. A MESNI, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, já apresentou ao governo do estado o plano de ações restritivas para o combate ao coronavírus, após a região receber segundo alerta do sistema 3As. Entre as ações está a identificação do percentual de contaminação acima de 70% nas faixas etárias de 20 a 59 anos nos últimos meses. Este é o público do mercado de trabalho, em sua grande maioria sem a cobertura vacinal, e diante disso se faz necessário realizar campanha de testagem a ser executada entre o poder público e o privado. A entidade pede que as secretarias municipais de saúde monitorem os pacientes positivos isolados, incluindo fiscalização para verificar se estão sendo cumpridas as orientações. Solicita ainda que haja fiscalização dos protocolos obrigatórios e variáveis inerentes ao sistema 3As. O plano de ações da MESNI também prevê medidas restritivas e obrigatórias de isolamento das áreas públicas de lazer, com o fechamento de praças e brinquedos, entrada permitida nos restaurantes até às 10 da noite e fechamento do estabelecimento até a meia-noite. Fica vedado em toda a região a música ao vivo em estabelecimentos fechados ou abertos, máximo de 100 pessoas na realização de eventos corporativos e demais eventos somente mediante autorização do Comitê Técnico Regional. Alguns municípios já fizeram a publicação dos seus decretos e outros deverão fazê-lo em breve. No entanto, cada município tem autonomia para a elaboração do seu documento. As medidas sugeridas e enviadas ao Estado estão sempre em constante avaliação através do monitoramento diário da pandemia na região e podem mudar a qualquer momento. Neste final de semana, as ações de fiscalização continuaram sendo realizadas nas ruas e estabelecimentos de Bento Gonçalves, e apesar dos esforços, seguem os registros de festas e aglomerações na cidade. No sábado, um posto de combustíveis foi autuado por promover aglomerações e 2 bares promoviam eventos com música ao vivo em suas dependências. Além disso, ao menos 2 festas clandestinas vararam a madrugada na Capital do Vinho. De acordo com a Secretaria Municipal da Segurança Pública, a operação de fiscalização busca garantir o cumprimento do novo sistema 3As de monitoramento. Cerca de 180 pessoas foram abordadas em 13 diferentes bairros da cidade e também nos distritos de São Pedro, Tuiuti e Vale dos Vinhedos. Está em vigor em Bento o decreto que restringe o funcionamento de bares, restaurantes, pubs, lancherias e congêneres da meia-noite às 5 da manhã. E a população pode utilizar os telefones 153 ou 190 para realizar denúncias. Os vinhos brancos brasileiros, além dos espumantes, estiveram em evidência em 2 renomados concursos internacionais de vinhos, realizados em março na França e em abril na Inglaterra. O primeiro concurso, Citadelles du Vin, um dos maiores concursos internacionais de vinhos,
aconteceu entre 27 e 29 de março, contando nesta edição com a participação de mais de 75% de vinhos estrangeiros. Dos 14 prêmios alcançados, 8 foram concedidos para rótulos de vinhos finos e 6 para espumantes. O concurso reuniu 50 degustadores e cerca de 1.000 amostras de 30 países, sob a chancela da Organização Internacional do Vinho, a maior instituição do setor no mundo. Em abril, foi a vez do International Wine Challenge, em Londres. Desta vez, o reconhecimento superou todas as edições anteriores, com a conquista de 55 premiações por vinhos brasileiros. O concurso ocorreu de 14 a 27 de abril, reunindo milhares de amostras de mais de 50 países. Das 55 premiações, 2 foram medalha de prata, 22 de bronze e 31 menções honrosas. Nessa semana, trazemos boas notícias da Europa para o vinho brasileiro. Em 3 importantes concursos internacionais, na Espanha, Inglaterra e França, o Brasil mais uma vez fez bonito e trouxe grandes premiações e grandes distinções aos produtos brasileiros. Isso, mais uma vez, vem corroborar e cada vez mais marcar a qualidade do produto brasileiro a nível mundial. Da Espanha, do concurso Bacos, o principal concurso da Espanha realizado em Madrid, 12 premiações para rótulos brasileiros e um destaque para uma medalha, uma distinção de grande ouro. Uma das primeiras vezes que o Brasil configura com uma premiação desse nível, com uma pontuação acima de 92 pontos a um produto brasileiro. Parabéns pela conquista, viva a qualidade do vinho brasileiro. O destaque dos vinhos brasileiros reforça o que a Associação Brasileira de Enologia já vem afirmando nos últimos anos. O mundo reconhece a qualidade da produção nacional, tanto para espumantes quanto para vinhos tranquilos. Seguem abertas até o dia 11 de junho, próxima quinta-feira, as inscrições para o vestibular de inverno da UX, para o curso de Medicina e demais bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia. A prova ocorre no domingo, dia 13, atendendo aos protocolos e critérios determinados pelas normas de distanciamento controlado em face da pandemia da Covid-19. Para os cursos de graduação, com exceção do curso de Medicina, que terá a prova à tarde, a redação presencial ocorre às 8h30 da manhã em todas as unidades da UX. A entrada nos blocos será escalonada a partir das 7 da manhã em grupos específicos. Também é possível ingressar a partir da prova de redação online e pelo aproveitamento das notas da redação do Enem de 2015 a 2020 ou pelos vestibulares anteriores da universidade de 2016 a 2021 para começar a estudar em qualquer momento do ano imediatamente após a aprovação. O WhatsApp não vai impor restrições aos seus usuários que não aderirem às novas regras de coleta e tratamento de dados que estão em processo de adoção no Brasil e no restante do mundo. As novas práticas da plataforma são questionadas por órgãos como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e também pelo Ministério Público Federal. A nova política, anunciada no início do ano, envolve o repasse ao Facebook, que é a empresa controladora do WhatsApp, de dados das interações com contas comerciais. A nova política entrou em vigor no dia 15 de maio e, inicialmente, o WhatsApp divulgou restrições e limitações a quem não aceitasse a nova política. Entre as restrições estavam a impossibilidade de acessar a lista de conversas e a suspensão do envio de mensagens e chamadas para o celular algumas semanas depois, caso o usuário não aceitasse a nova política. Os órgãos ANPD, o CAD e o Ministério Público apontaram problemas tanto para a proteção de dados dos usuários quanto para a concorrência do mercado em redes sociais e serviços de mensagens. O WhatsApp se comprometeu a adiar a entrada em vigor das limitações e abriu mão de impor tais obrigações. O Jornal TV Com faz um breve intervalo,
Nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um convite para vocês conferirem com a gente as missas da trezena da Festa de Santo Antônio. Até o dia 12 de junho, você confere aqui pelo canal 14 da NET e também pelo aplicativo Conecta TV Com este ato de fé e devoção ao nosso santo padroeiro. Lembrando que neste ano a Festa de Santo Antônio acontece pela 143ª vez de forma ininterrupta. Então, todos os dias às 6 da tarde, você confere as missas diretamente do Santuário de Santo Antônio. Lembrando que também no dia 13, você é nosso convidado para conferir a transmissão da missa solene da Festa de Santo Antônio aqui pelo canal 14 e, como eu disse, pelo aplicativo Conecta TV Com. Venha com a gente, convite está feito. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A segunda-feira marcou o começo de uma semana de elevada umidade relativa do ar e instabilidade frequente no Rio Grande do Sul e no sul do país. A chuva será frequente no Rio Grande do Sul nesta semana e com volumes muito altos em algumas áreas do estado pela sequência de dias de tempo instável. Entre amanhã e quarta-feira, a instabilidade ganha força em várias partes do Rio Grande do Sul.
Nesta terça-feira, uma frente fria vai se afastar para alto mar, mas a circulação de ventos e a formação de um sistema de baixa pressão vão deixar o tempo muito instável na região sul do país. A Marinha do Brasil alerta para mar agitado desde a costa do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. A chuva mais intensa e volumosa se concentra especialmente no leste catarinense, inclusive em Florianópolis, onde a chuva volumosa e frequente pode causar vários transtornos. A chuva também será forte em vários momentos do dia nas demais áreas da região sul, inclusive nas capitais Curitiba e Porto Alegre, mas intercalando breves períodos de melhora. Na região de Uruguaiana, o sol já volta a aparecer entre nuvens e não chove. Os maiores volumes acumulados vão se concentrar no leste catarinense, onde a chuva pode chegar a 50 milímetros em apenas um dia. No noroeste paranaense, a chuva pode chegar a 30 milímetros. O dia começa com 14 graus em Porto Alegre e a máxima é de 21, e em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para a terça-feira um dia com bastante nuvens e até alguma abertura de sol, porém sem predominar. Pode ocorrer chuva a qualquer momento do dia. E as temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima chegando aos 20 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Amanhã é dia 8/6, terça-feira. Às 6 horas da tarde, na Câmara de Vereadores, vai acontecer a audiência pública, a qual chamamos a atenção dias atrás. Uma audiência pública que pode mudar muito os destinos da votação de um projeto de lei que deverá acontecer na sequência. Que projeto é esse? Aquele encaminhado pelo prefeito municipal Diogo Siqueira, através do qual ele pretende reduzir definitivamente o investimento na educação em Bento Gonçalves. Não é uma mudança pontual. É um projeto através do qual ele quer modificar a lei orgânica municipal, reduzindo de 30% para 25% o mínimo do investimento em relação ao dinheiro público municipal no ensino público municipal. Como dissemos da outra vez, não bastou o mês passado ele ter tirado 5 milhões e 400 da educação para colocar no prédio da UPA. Não bastou isto. Ele quer mais e quer definitivamente reduzir o valor dos investimentos, repito, na educação. Portanto, o meu comentário de hoje para chamar a atenção de novo sobre isso é porque amanhã, derradeiramente, amanhã é o dia de você se manifestar. Por isso que eu gostaria de ver lá na Câmara de Vereadores amanhã uma forte presença pública, dentro dos limites estabelecidos pela presidência. Eu gostaria de ver lá os representantes dos círculos de pais e mestres, os representantes dos alunos nas escolas. Enfim, gostaria de ver os representantes dos professores, do Sindicato dos Servidores na Educação, para ver que tipo de posição eles têm a respeito deste projeto. A minha, todos já sabem, é terminantemente contra, porque não há motivo para ser a favor, a não ser para aqueles que pretendem ver o maior sucateamento na educação pública municipal. Então fica para você novamente o aviso. Não é um convite, porque não estou autorizado pela Câmara para ser porta-voz de convite, mas um alerta, um aviso como cidadão.
Amanhã, terça-feira, dia 8, às 18 horas, é o dia de se manifestar. Ou, quem sabe, se calar e depois ficar assistindo do berço esplêndido o que tem acontecido na Câmara de Vereadores, que são votos mudos e, na maioria das vezes, apenas para atender os interesses do prefeito e do executivo municipal por suas próprias e únicas razões. Pensem nisso e fiquem com Deus. A partir dessa semana, a Secretaria Municipal da Saúde vai iniciar a imunização por idades de forma escalonada. A vacinação contra o coronavírus será realizada no formato drive-thru na Fundapark, das 8 da manhã ao meio-dia, e a dose a ser aplicada será da AstraZeneca. Nesta segunda-feira, foi realizada a vacinação das pessoas com 59 anos. O trabalho segue na terça-feira para as pessoas com 58 anos e na quarta, pessoas com 57 anos. É necessário levar o documento com foto e cadastro preenchido, o qual está disponível no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. Conforme a secretária Tatiane Fiorio, a medida será possível uma vez que a maioria do grupo das comorbidades já recebeu a primeira dose, possibilitando então o avanço da vacinação por idade. Em paralelo a essa ação, a Secretaria segue agendando a vacinação para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes acima dos 18 anos pelo telefone 3771-4250, no horário das 9 da manhã às 5 da tarde. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde da segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 15 pacientes internados com a Covid-19. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 47 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 39 respiradores, 5 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade agora passou a ser de 83 unidades, atualmente 70 pacientes seguiam internados, 9 a mais na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Cálculos feitos pela Secretaria Estadual da Saúde, a partir de projeções do envio de remessas de vacinas contra a Covid-19, anunciadas pelo Ministério da Saúde, indicam que será possível até setembro imunizar todos os públicos gaúchos acima dos 18 anos. Na lista estão ainda integrantes dos grupos de maior vulnerabilidade e os trabalhadores da educação com a primeira dose. Até dezembro, a previsão é completar com a segunda dose o esquema vacinal de todos os imunizados. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite destacou na sexta-feira que a perspectiva é poder vacinar toda a população adulta do estado até o final de setembro, uma vez que o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacina a sua população. De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergman, o governo tem expectativas de que o Ministério da Saúde seja regular no envio das remessas e cumpra o calendário anunciado. Ela lembra que os municípios seguem comprometidos de que não podem deixar doses paradas nos postos e que essa dinâmica permite estar sempre no topo do ranking da vacinação no país. A Força Tática da Brigada Militar prendeu no sábado à noite um detento do regime semiaberto acusado de tráfico de drogas.
O caso foi registrado no bairro Jardim Glória por volta das 8h10 da noite. O traficante, um jovem de 22 anos, foi preso em flagrante após a Brigada Militar receber a informação através do telefone 190, dando conta de que havia um indivíduo vendendo entorpecentes na localidade. O detento foi encontrado em um beco e, ao ser abordado por policiais militares, encontraram em seu poder uma sacola contendo 36 comprimidos de êxtase, 59 cápsulas de ketamina, 11 porções de maconha, R$100 em dinheiro e aparelho celular. O homem, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso e conduzido à delegacia de polícia para o registro do flagrante. Depois de quase um mês sem registrar homicídios, Bento Gonçalves contabilizou 2 assassinatos no domingo em menos de 12 horas, aumentando agora para 18 o número de casos desde o início do ano. O primeiro foi na madrugada do domingo, no bairro Vila Nova. Por volta das 2h15 da madrugada, criminosos teriam invadido a casa onde morava Lucimar Antônio Gresselli Marchiori, de 32 anos, na rua Maria Filipon de Bernardi. Conforme a Brigada Militar, os autores bateram na porta da casa dizendo que eram policiais e o executaram com vários tiros. Marchiori faleceu no local antes mesmo da chegada dos socorristas do SAMU, que apenas atestaram o óbito. A Brigada Militar realizou buscas pelos possíveis autores, mas ninguém foi preso. Na outra ocorrência, registrada na tarde do domingo, a vítima foi identificada como Michel Eduardo Bergan, de 34 anos, que deveria estar em prisão domiciliar. O crime ocorreu na Vila do Sapo, no bairro Maria Goretti, e a polícia já tem pistas do autor do crime. Bergan, que já tinha vários antecedentes criminais, foi executado após discussão com um traficante na rua Aldo Bernardini. Conforme relato da Brigada Militar, ele tinha em seu poder uma arma de brinquedo e teria ameaçado o traficante, que disparou 2 vezes contra ele, atingindo o pescoço e também a região do tórax. Ele morreu no local, instantes depois da chegada da ambulância do SAMU. Informações extraoficiais dão conta de que o autor do crime teria sido preso pela Brigada Militar ainda na quarta-feira, dia 2, com drogas e armas de grosso calibre. O acusado foi solto pelo Poder Judiciário, alegando que o flagrante, feito pelos policiais, era imperfeito. Depois de 14 anos, o Esportivo voltou a disputar uma divisão nacional e fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série D no domingo, jogando no Paraná. A equipe alviazul ficou no empate em 0-0 contra o Rio Branco, no estádio da Estradinha, em Paranaguá, somando o seu primeiro ponto na competição nacional. Apesar de ainda não contar com o seu elenco completo, o qual ainda está em plena formação, o alviazul protagonizou uma boa atuação longe dos seus domínios. Mesmo promovendo apenas uma substituição e contando com 5 atletas do time sub-20 no banco de reservas, a equipe comandada pelo técnico Rogério Zimmermann se manteve bem fisicamente durante os 90 minutos, conquistando um ponto fora de casa. A primeira rodada no grupo do Esportivo teve ainda os empates em 3-3 entre o Cascavel do Paraná e o Joinville, e 1-1 entre o Juventus de Santa Catarina e o Caxias, além da vitória de 4-1 do Aimoré sobre o Marcílio Dias. O Esportivo volta a campo no próximo sábado, dia 12, 7 da noite, jogando contra o Juventus de Jaraguá, no estádio da Montanha dos Vinhedos, aqui em Bento. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira, 8 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!